Romanos capítulo 12. A partir do verso número 1. Diz assim, Romanos 12, 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis, algumas traduções pela vossa renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não penseis em si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como um corpo, como um só corpo, temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Amém? Vamos se assentar. Feche os seus olhos assim. Santo Deus, eterno Pai, Deus, em nome de Jesus, nós nos colocamos mais uma vez na dependência do Teu Espírito Santo. Fale conosco, nos abençoe através da Tua palavra, porque só o Senhor tem palavra de vida eterna, em nome de Jesus. E você diz amém. Amém? Irmãos, o apóstolo Paulo, quando ele escreve essa carta aos irmãos da igreja de Roma, Paulo ele começou a perceber algumas coisas que não está diferente nos dias atuais, porque a Bíblia, eu sempre costumo dizer que a Bíblia, ao mesmo tempo que historicamente ela é um livro antigo, né, que foi escrito alguns livros aqui há milhares de anos, né, há mais de 6.000 anos atrás, né, que vem a história da humanidade, logo depois da reconstrução da terra, de Gênesis 1 e 2, 6.000 anos a contar até hoje, mais de 6.000, né? E a Bíblia, mesmo tendo textos assim, né, na nossa pequena passagem pela terra, antigo, mas é mais atual do que o que vai ser transmitido no jornal de amanhã. Ao mesmo tempo que a Bíblia nos mostra uma história que aconteceu há muitos e muitos anos atrás, quando nós entramos no texto bíblico, nós enxergamos acontecendo nos dias atuais, o que, enfim, a própria Bíblia já alertava. Nós temos aqui um texto onde Paulo, né, nós não tivemos o privilégio de nascer no tempo de Paulo, porque naquela época, né, os milagres, eles eram algo comum no meio do povo de Deus. Era algo comum porque quando o poder de Deus veio sobre a igreja, quando Jesus disse que ele subiria, mas enviaria o Consolador, ele disse que desceria um poder sobre a igreja. E a igreja primitiva acreditou tanto, os primeiros apóstolos, né, os apóstolos ali, os discípulos acreditaram tanto, que quando eles receberam este poder, eles começaram a, enfim, fazer tudo aquilo que Jesus havia ensinado, todos eles guiados pelo Espírito Santo.
E hoje, na era chamada hoje, Paulo começou a observar isso na igreja de Roma. E como acontece também nos dias de hoje. Paulo começa a observar o que estava acontecendo no culto. As pessoas entravam na igreja, elas, enfim, seguiam toda aquela liturgia, mas as pessoas entravam de uma maneira e saíam vazias. Saíam vazias. E Paulo então começou a observar o porquê de tudo aquilo. E ele traz a instrução justamente nesse texto. O que estava acontecendo com a igreja de Roma. E o que tem acontecido, se não em todas, mas na maioria das igrejas do século atual. Paulo diz assim, olha, rogo-vos, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. Ou seja, eles queriam ver o poder de Deus, a manifestação da glória de Deus, mas não apresentavam a sua vida em santidade ao Senhor. O povo quer ver um Deus santo se manifestar, mas não quer se santificar, não quer pagar o preço, não quer se colocar à disposição de Deus para que o milagre, para que as coisas aconteçam. Ou seja, as pessoas entram com o desejo, olha, eu quero que Deus faça isso, e Deus pode fazer, Deus pode operar, mas Deus espera uma posição, uma atitude de cada um de nós. E o que Paulo estava transmitindo era isso para o povo, que o povo apresentasse o seu corpo como sacrifício, ou seja, renúncia, sacrifício santo, ou seja, separado, viver uma vida separada para o Senhor. Então, se nós queremos, a igreja atual, ela quer ver a manifestação do poder de Deus, a manifestação da glória de Deus, é preciso ter uma vida de sacrifício, de santidade. Pela salvação ninguém precisa se sacrificar, mas para receber, para ver o céu aberto, é preciso santificação, é preciso se separar para o Senhor, é preciso ter uma vida de oração, é preciso ter uma vida de consagração, é preciso ter uma vida de meditação na palavra de Deus, é preciso ter uma vida, enfim, separada para o Senhor, porque a palavra santo significa separado, significa separado. E por as pessoas não andarem assim, pelas pessoas não buscarem isso, Paulo então orienta, olha, que o vosso culto seja um culto, ele diz, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ou seja, as pessoas não tinham entendimento do que era cultuar a Deus. As pessoas vinham com outra expectativa. As pessoas vinham com a expectativa simples assim, olha, hoje eu vou chegar lá e a minha bênção vai chegar. Eu vou receber a minha bênção. Hoje eu vou lá e Deus vai me abençoar. Está errado? Não. Mas só que o nosso principal foco de estar aqui, primeiro, é adorar e glorificar aquele que pode todas as coisas. Deus, aleluia. Jesus já tinha dado a receita: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, Deus. E a Bíblia diz que o reino de Deus, o próprio apóstolo Paulo escrevendo, diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Então não tem como receber um milagre se o Espírito Santo não está presente, se o culto não é voltado para Ele, se o nosso raciocínio espiritual
racional não está ligada com a presença do Deus Todo-Poderoso. As pessoas vinham como vêm, muitas vezes ligada ao que querem receber, ao que querem alcançar da parte de Deus. Ou seja, há uma inversão de valores. Outros dizem, eu vou lá na igreja para mim ser cheio. Não, você já tem que vir cheio. O culto já começa desde o momento que nós levantamos pela manhã. Desde o momento que nós levantamos, já começamos a agradecer ao Senhor por aquele dia, já agradecer ao Senhor por tudo que vai acontecer, pelos livramentos, por tudo. Já começar a nossa manhã adorando e glorificando o Senhor, agradecendo ao Senhor. Aí Paulo, que o vosso culto seja racional. Às vezes as pessoas entram, o culto está acontecendo, aí quando acaba o culto, a pessoa às vezes não sabe nem o que foi pregado. Às vezes o louvor está acontecendo, a mente da pessoa está lá não sei aonde. O culto está acontecendo, Deus está abençoando, Deus está falando, e a mente da pessoa está em outro lugar, está vagando em outro lugar, menos no local de adoração. Aí às vezes a pessoa sai, mas eu não senti a presença de Deus. A presença de Deus não é sentimento. A presença de Deus é você crer que Ele está presente. O apóstolo Paulo disse, olha, que aquele que se aproxima do Senhor precisa crer, não sentir, precisa crer que Ele existe e que Ele é presenteador daqueles que o buscam. Ou seja, tem que haver uma busca. Se não houver busca, vai entrar vazio, vai sair oco. Então tem que haver um entendimento, um culto com entendimento. É um culto saber que nós estamos aqui e que nós viemos aqui para adorar e que nós dependemos desse Deus Todo-Poderoso, que a nossa mente tem que estar focada. O apóstolo Paulo diz, pensai nas coisas que são do alto. Aí ele diz assim, olha, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo ou com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então as pessoas querem experimentar, querem viver a vontade boa, perfeita e agradável de Deus, mas a sua mente não está ligada. Ou seja, é cultuar a Deus com entendimento. Ou seja, está conectado para ouvir a voz de Deus. O apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, olha, ele diz assim, transbordei em toda sabedoria e entendimento espiritual. Às vezes as pessoas entram na igreja, mas não entram no Espírito, não entram em estarem conectados com o Espírito, estarem ligados com o Espírito de Deus, porque Jesus subiu, mas Ele deixou a presença dEle através do Espírito Santo. E hoje o Espírito Santo, ele parece alguém, enfim, que não existe na igreja, porque Jesus atua hoje na igreja, Jesus atua hoje na vida de um crente, é através do Espírito dele, através do Espírito Santo. Mas as pessoas agem como se o Espírito Santo fosse um estranho, como se ele não existisse. O Espírito Santo é o agente de milagres de Deus na terra. É por isso que Jesus disse, olha, eu vou subir, mas descerá sobre vós o Espírito Santo. Aleluia. Então é o Espírito Santo que está atuando na igreja. Mas ele diz, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente.
Ou seja, não ache normal o curso das coisas que acontecem à sua volta. Entenda que é uma batalha que está sendo travada no mundo espiritual. Porque o propósito de Deus, o prazer de Deus é nos abençoar. Mas nós temos um adversário que a todo momento tenta nos tirar do foco. Então ele trava uma batalha. Ele trava uma batalha na mente do ser humano. É por isso que o apóstolo Paulo diz que ele embraça o escudo da fé para poder apagar os dardos inflamados do inimigo. Então a nossa fé não nos pode colocar, nos igualar com o que o mundo nos apresenta. Porque há uma batalha sendo travada quando você vai procurar um emprego, quando você vai, enfim, em todas as áreas da sua vida, o adversário ele quer atrapalhar. Seja na família, seja no trabalho, seja na vida sentimental, seja na vida financeira, enfim, todas as áreas, o adversário ele trava uma batalha para que nós venhamos o quê? Desistir daquilo que Deus prometeu para mim e para a sua vida. Mas ele diz: não vos conformeis com este mundo, porque para o mundo o que acontece é normal. É normal. Para o mundo, às vezes até entrar numa igreja e sair e continuar do mesmo jeito é normal. Por causa da mente. Mente cauterizada, ou seja, uma mente aprisionada. Uma mente totalmente dominada pelo adversário da nossa alma. Então para a pessoa aquilo é normal. Para a pessoa, não deu certo, é normal. Não. Desistir para a pessoa vira algo normal. Só que a Bíblia fala que nós temos que o quê? Perseverar. Perseverar. Vai haver momentos difíceis? Vai. Vai haver percalços? Vai. Vai haver situações adversas? Vai. Vai haver espinhos? Vai. Por quê? E pregam um evangelho de flores. Meu irmão, se nem Jesus, se o próprio Jesus, ele foi maltratado, ele foi perseguido, ele foi caluniado, ele foi xingado, você acha que com nós vai ser diferente? Não vai. Estão pregando um evangelho, não, você pode vir, continua do jeito que está, não tem problema, porque Deus vai te abençoar, porque Ele te entende, Deus entende, mas Ele não aceita, Ele quer uma mudança. Eis que faço nova todas as coisas, e a nossa renovação, ela começa na mente. Na mente. Aí diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ou seja, a fé é trabalhada, é aqui, meu irmão. É aqui. Olha o que a Bíblia diz. Aquilo está lá em Provérbios. Provérbios capítulo 23, versículo 10, diz: olha, assim, ou porque como o homem imagina na sua mente, assim ele é. O mundo está lá dizendo: olha, na verdade o adversário da nossa alma, dizendo que você não vai conseguir, que você é derrotado, que a sua vida não vai caminhar, que você nasceu para dar errado. É isso que o adversário quer colocar na sua mente. Às vezes coloca na mente da moça que homem nenhum presta, coloca na mente do rapaz que mulher não presta, e por aí vai. E a pessoa acaba o quê? Acreditando. Ou seja, é o adversário trabalhando na mente dela, para cauterizar a mente dela, para ela achar que, ou seja, tem gente que o diabo consegue tanto que a pessoa já a dizer: olha, eu não confio em ninguém. E ainda usa a Bíblia, como ele usou a palavra para tentar derrubar Jesus. Ainda usa a Bíblia: olha,
Está escrito lá, maldito o homem que confia no homem. Está escrito isso na Bíblia? Tá, mas só que a Bíblia, a gente não pode pegar um trecho de um versículo, né, para montar um sentimento, para dar base a um sentimento. A Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem, que faz do seu braço, ou seja, está falando, maldito o homem que confia nele mesmo, achando que ele é alguma coisa, achando que ele conquista pela força dele, pelo intelecto dele. Meu irmão, se não é Jesus, o homem não chega a lugar nenhum. O próprio Jesus disse, em mim nada podeis fazer. A nossa dependência tem que estar em Deus. Aleluia. Então ele diz, maldito o homem que confia no homem, que faz do seu braço a tua força, mas bendito é o homem que confia no Senhor, no Deus da sua salvação. Aí a Bíblia diz então, queridos, olha, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ou seja, tirar da nossa mente tudo aquilo que nos impede de ser abençoado. Só existe uma pessoa que pode nos impedir de ser abençoado, e essa pessoa somos nós mesmos. Somos nós. O diabo é derrotado. Ah, é fulano, não é o fulano. Se a sua vida está no Senhor, a única pessoa que impede você, que me impede de ser abençoado, somos nós mesmos. Somos nós mesmos. Quando Paulo disse, eu combati o bom combate, sabe o que ele está falando? Eu consegui, eu combati o bom combate contra mim mesmo. Contra mim mesmo. Porque em outra carta diz, olha, aquilo que eu quero fazer, eu não faço. Eu não faço. E aquilo que eu quero fazer, eu não faço. E aquilo que eu não quero fazer, eu estou sempre fazendo. Ou seja, havia uma batalha. A ponto de dizer, Deus, tem um espinho na minha carne. Parece um mensageiro de Satanás que vem me esbofetear. E eu já orei 3 vezes, mas continua do mesmo jeito. Aí a Bíblia diz que Deus olha para Paulo e diz, Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Ou seja, Paulo, quando você pensa que não vai chegar, quando a sua força termina, é aí que eu entro com o meu poder que se aperfeiçoa na sua fraqueza. E da sua fraqueza, a Bíblia diz que da fraqueza, os heróis da fé da fraqueza, eles tiram força. Glória a Deus. Essa força que nós tiramos, ela vem do alto, ela vem de Deus. Aleluia. Esse poder. Glória a Deus. Mas a batalha, ela acontece na mente. Aí pode-se pensar nas coisas que são do alto, não nas que são da terra. Aí diz, nós porém temos a mente de Cristo. Ou seja, Paulo estava dizendo, olha, sede, ele mesmo, sede, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Você acha que na mente de Jesus, o diabo ficava, larga, desiste, esse povo é ingrato, ninguém te ama, ah lá, você curou ele, agora está te negando, você levantou ele da paralisia e agora está te negando, está mandando, está pedindo para te crucificar, a todo momento. E como homem, Jesus sentiu aquela batalha. A ponto da Bíblia diz que ele vai no Getsemane, ele começa, ele começa a chorar, e a Bíblia diz que ele começa a suar gotas de sangue. A Bíblia diz então que ele diz, Pai, se possível for, passa de mim este cálice, mas todavia não seja feita a minha, mas seja feita a tua
tua vontade. Em Jesus, glória a Deus. Então havia uma batalha na mente de Jesus para que ele desistisse de mim e de você. Aí as batalhas vêm, a gente vou desistir de Jesus. Sabe o que é isso? Negando ele, negando a fé. Então nós não podemos, independente das lutas, das batalhas, permaneça firme. Permaneça firme. Aí ele diz assim, olha, a Bíblia diz que o profeta Jeremias, chamado profeta das lágrimas ou profeta chorão. A Bíblia diz que no livro de Lamentações, capítulo 3, ele começa a enumerar uma série de coisas que estavam acontecendo. Só coisa terrível. Só, ele estava observando, só derrota, só, né, palavra não é desgraça, é a ausência da graça de Deus. Só coisa ruim. Mas claro que a gente não pode ficar falando também. A gente gosta de ficar falando isso sério. Atrai a maldição para a vida dela. Só coisa ruim. De repente, no versículo 20 do capítulo 13, ele parou, opa! Mas eu só vou trazer à minha memória, à minha mente, aquilo que pode me dar esperança. Se a gente olhar a história de Jó, a Bíblia diz que Jó perdeu num dia só 10 filhos, 10 caixões. Para piorar, os gados dele começou a morrer tudo. A plantação pegou fogo, começou ou seja, uma devastação. Parou por aí? Não. A Bíblia diz que Jó foi tomado de lepra, o seu corpo todo ficou leproso. Os inimigos, os amigos de Jó começaram a olhar, Jó deve ter feito alguma coisa, deve estar fazendo algum pecado escondido, que agora está sendo revelado, e isso está acontecendo. Os próprios amigos. Parou por aí? Não. Jó está lá todo fedido, cheio de lepra, no lixo, se coçando com um caco de telha. Como tem diz, não pode mais, tem como piorar. Diz, na mesma hora a mulher dele chega. A mulher dele chega e diz, olha, amaldiçoa esse Deus e morre. Ou seja, larga Deus para lá e morre, Jó. Só falta isso. A Bíblia diz que Jó, com a mente sarada, ele olha para a mulher e diz, como falas uma louca mulher. Deus me deu e Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Eu sei que o meu Redentor vive e em breve se levantará na terra para me defender. A Bíblia diz que por causa dessa atitude, joga a mente ali sarada, mesmo mediante os pensamentos e os diálogos dos seus amigos. A Bíblia diz que Jó começou a orar para os seus amigos, e ele ora e diz, olha Senhor, eu bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. A Bíblia diz que Jó, depois de terminar a oração, a Bíblia diz que Deus mudou o cativeiro de Jó e deu a Jó em dobro tudo que ele tinha perdido, por causa da mente ligada com o céu. Ligada com o céu. A nossa mente é o nosso campo de batalha. O filho pródigo só saiu da lama quando ele olhou e disse consigo mesmo na sua mente, o meu lugar não é aqui, o meu lugar é na casa do meu pai. Eu estou aqui, enquanto na casa dos meus pais até os trabalhadores comem melhor do que eu. Ele disse, eu vou voltar
e vou falar com meu pai. Pequei contra o céu e pequei contra ti. A Bíblia diz que ele voltou e a Bíblia diz que houve festa. Ou seja, mente renovada. Entendeu que o lugar dele não é o chiqueiro. O diabo quer colocar na mente da pessoa que o lugar dela é na lama, no mundo, que a vida dela é daquele jeito. O diabo coloca às vezes na mente da pessoa, que sabe o que a pessoa diz? Não. Isso acontece nas melhores famílias, só se for na família do diabo, porque na minha e na sua não. Nós somos abençoados por um Deus todo-poderoso. E se você crê nesse Deus, então aplauda e glorifique esse Deus poderoso. A Bíblia diz que houve uma mulher. Na verdade, ela era até então uma adolescente. Já estava para virar mulher. Até que ela chega no período das mulheres. Chegou no dia do período menstrual. Naquela época, a mulher, quando entrava nesses dias, tinha que ficar 7 dias afastada. Não podia sair na rua, não podia nada, tinha que ficar em casa, trancar, não podia sair. Só que chegou o primeiro dia, normal, segundo normal, terceiro normal, quarto normal, quinto normal, uma semana normal. Quando de repente, penso eu, ela fala, daqui a pouco eu estou podendo sair. A Bíblia diz que 8º dia não parou, 9º dia não parou, 20º dia não parou, 1 mês não parou, 2 meses não parou, 1 ano também não parou, 2 anos também não parou. E naquele momento, então, creio eu que a família tinha posses, e como ela era filha, tinha direito à herança. Ela então, a Bíblia diz que ela começou a gastar, e já era ela, já como mulher, naquela situação, trancafiada, começou a passar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 10 anos, 11 anos, 12 anos, gastou tudo que ela tinha, diz a Bíblia, e a situação só piorou. Mas o dia que ela ouviu falar de Jesus, o dia que ela ouviu falar a respeito do que Jesus fez, todas as vezes que nós estamos aqui lendo a Bíblia, no momento da palavra, nós estamos ouvindo as palavras de Jesus. E a Bíblia diz que ela ouviu falar de Jesus, ouviu falar que Jesus curava cego, que Jesus dava vista aos cegos, que Jesus fazia o mudo falar, que Jesus fazia o surdo ouvir, que Jesus realizava milagres. Então ela ouviu falar, e a Bíblia diz que ela olhou para ela, e na mente dela, a Bíblia diz que ela diz consigo, eu vou até ele, e se eu apenas tocar nas vestes dele, eu serei curada. Ou seja, a libertação começou na mente dela, a cura começou na mente dela. Tem pessoas que o médico fala, olha, o seu diagnóstico é tal, ela já começa a morrer antes do médico dar o veredito, ela já começa a se sepultar antes do médico dar o veredito. Em nome de Jesus Cristo, saia daqui nessa noite declarando, em Cristo Jesus eu sou mais que vencedor. Pode vir tempestade, pode levantar gigante, mas a mão de Deus está me guardando por onde quer que eu andar. Se você crê, então aplauda e glorifique esse Deus poderoso. Mas renove a sua mente nessa noite. Saia daqui com a mente voltada para Cristo. Saia daqui com a mente renovada. Saia daqui com a mente de Cristo. Com a mente de Cristo. Uma mente que não desiste. Uma mente que entende que é uma batalha, que é um adversário. Então a Bíblia diz que Paulo escreve a este povo e diz para ele, renova a vossa mente. Muda
o seu modo de pensar. Porque a sua mente, ela pode te trair. Se conecte com Deus, com as coisas de Deus. A Bíblia diz que aquela mulher, então, ela decidiu, ela foi até o Senhor, tocou nas suas vestes e foi curada. Mas a cura dela começou aqui primeiro. A libertação do filho pródigo começou aqui primeiro. Uma mente escrava não consegue enxergar o tamanho do milagre que Deus quer fazer na sua vida. A Bíblia diz que houve o profeta Eliseu, o profeta Elias, ele disse para o seu moço: olha, sobe até a campina e observa como está o tempo. A Bíblia diz que ele vai uma vez, só ele não vê nada, vai de novo, vi nada, vai de novo, não vi nada. De repente ele volta: olha, eu não vi nada, eu só vi uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Tinha 3 anos e meio que não chovia em Israel. 3 anos e meio que não chovia. Ele disse: olha, eu não estou vendo nada, eu só estou vendo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Uma mente cauterizada, ela vê algo pequeno e não consegue enxergar que Deus pode aumentar, que Deus pode multiplicar, que Deus pode fazer um milagre acontecer. A Bíblia diz que ele olha para ele, então corre, avisa para Acabe para aparelhar os cavalos, porque vai vir uma grande chuva sobre a terra. A nuvem pode ser pequena, mas o milagre que Deus tem para fazer na minha vida e na sua, ele é grande. O que Deus tem para fazer na minha e na sua vida é grande. A mulher diz para o profeta: eu não tenho nada em casa, eu só tenho uma botija de azeite. É com essa botija de azeite que você vai virar uma vendedora de azeite. Pega vasilhas, muitas vasilhas, porque o que Deus tem para fazer é grande. Mas tudo começa na mente. Se ela vira para o profeta: olha, profeta, você está doido? O que eu vou fazer com aquele monte de vasilha só? Ele disse: leva, vai para sua casa. Ela deu crédito à palavra de Deus. Nós temos que dar crédito à palavra de Deus. Temos que libertar nossa mente. A todo momento o adversário ele tenta bombardear nossa mente. Mas nós temos um Deus Todo-Poderoso que muda a história e que faz o milagre acontecer. Amém? Coloque de pé no seu lugar. Aplaude e glorifique esse Deus poderoso. Feche seus olhos.